batistas do sétimo dia são os que guardam os mandamentos. Então, dentro da referência bíblica, esses 4 arvoram guardar os mandamentos como referências. Oi? Judaísmo, não é cristão, então não entra no pacote. Dentro do cristianismo, só esses 4. Então, se quiser puxá-los também, não tem problema. Só que não são cristãos, morrem no segundo elemento, que é o testemunho de Jesus. Se eu vou procurar desses 4, quem tem dom profético, só um deles. Então, tanto faz a porta que eu bata, a referência persiste. Ela continua sendo a mesma enquanto modelo de aplicação para o remanescente. Portanto, a que se presta o capítulo 12? Na verdade, o capítulo 12 se torna o divisor de águas da identificação do povo remanescente nos dias finais da história do embate entre Cristo e Satanás. Então, uma vez que Satanás na terra se volta contra o povo de Deus, há uma necessidade que se identifique quem é o povo de Deus na terra. Então, no período medieval, quem era identificado como povo de Deus, valdenses, huguenotes, albigenses. Se eu vou ao período apostólico, os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano. Se eu vou ao período anterior, os israelitas, que eram perseguidos por todos os impérios. Então, em cada época, Deus manteve a verdade viva dentro do seu povo. Lembrando que o povo de Deus não implica a totalidade da salvação, só implica quem é depositário da verdade em cada época. Em cada período da história humana, a gente tem a verdade sendo sustentada por um povo que mantém-se fiel à verdade. Esse não necessariamente é o povo que será salvo, parte dele pode ser, mas sempre por questões individuais, ou seja, a salvação continua sendo individual em qualquer época, de Adão até hoje. Apenas que Deus escolhe pessoas para depositar sua verdade e defendê-la na terra, para que a verdade não se extinga. Então, Apocalipse 12, em suma, é o retrato desse conflito e a identificação do povo de Deus. Esse é o diferencial do capítulo 12. Para a gente poder depois entrar no 13 e verificar de que forma concreta se dará o embate entre o povo de Deus e o povo que serve Satanás. O capítulo 13, assim como o capítulo 12 identifica o povo de Deus na terra, o capítulo 13 identifica a falsidade na terra, quem é o povo contrário a Deus na terra. E aí o capítulo 14 vai descrever o conflito entre esses dois modelos. Moisés, diga. Eu não entendi o link, testemunho de Jesus e o dom profético. Vai a capítulo 19, verso 10, você encontra lá. 19, verso 10? Isso, capítulo 19, verso 10. Leia aí. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok. A referência é do próprio livro de Apocalipse, é a identificação do que significa o testemunho de Jesus. E aí a gente entra naquela regra de identificar o profeta. Mas eu nem precisaria dela para identificar o povo de Deus. Sim. Porque como o Apocalipse me dá duas referências, e as referências não são isoladas, né? Elas são cumulativas, ou tem os dois ou não tem nada, fica fácil identificar. Mesmo que eu não fizesse o teste, eu ainda identificaria. O Satanás já sabe, né, quem que está, o povo escolhido, ele atenta mais. Satanás, ele sabe quem está fazendo escolhas por Deus pela demonstração de vida das pessoas. Sim. Mas ele não tem como saber quem está salvo e quem não está. Portanto, até segunda ordem, todos estão na mão dele. A minha colocação é o seguinte: aqui está falando do teu povo, de Deus, né? Que no caso é o adventistas do sétimo dia, e as tentações que ele faz para o povo cair, né, em pecado mais, ele tem mais trabalho com os adventistas, ou é igual para todos? A questão toda é a seguinte: qual é o foco de atenção de Satanás? Extinguir a verdade. Portanto, se ele quer extinguir a verdade, ele trabalha com todos os que já estão com ele contra quem? Contra quem tiver a verdade. Sempre foi assim.
desde Adão até hoje. Então a atenção principal de Satanás reside no ataque à verdade. Quanto mais força ele tiver contra a verdade, menos chance as pessoas têm de acesso a essa verdade e, por conseguinte, de conversão. Então não é à toa que os ataques dele se voltam sempre contra o povo de Deus de maneira mais primorosa, mais enfática do que contra o resto, porque o resto já está com ele. Só por isso. Não que ele necessite mais força ou menos força, não é essa a questão. A questão maior é, se a verdade está de um lado, ele vai precisar de artimanhas melhores para poder derrubar quem tem a verdade. Portanto, é esse o contexto. É uma estratégia de guerra, literalmente. Pode falar, não. Eu ia só complementar. Você está falando das igrejas lá que guardam os 10 mandamentos. Se você citou a igreja da Reforma. Mas eles não aceitam o Espírito de profecia? Aceitam, mas não aceitam tudo que ela diz. Se aceitassem, não poderiam formar um movimento novo. Porque uma das instruções explícitas de Ellen White nos seus escritos é que não surgiria outro movimento, aquele era o último, e qualquer tentativa de cisão com aquele movimento seria considerada anátema e descrença e desrespeito ao Espírito de profecia. Portanto, uma vez que ela disse isso, qualquer cisão produzida dentro do modelo implica em negar o que ela escreveu. É como se eu aceitasse a descrição do que ela diz como efeito comportamental, mas não todo o testemunho. A negação de um testemunho é a negação de todos. E nós temos que lidar com nossas diferenças, todo mundo dentro desse povo, né? Foi exatamente o que ela falou. Pensar igual, mas... O que ela disse, vai surgir divergências, vão surgir modelos, para isso existem as comissões pequenas e amplas da igreja, lembrando que a voz máxima da igreja chama-se Assembleia da Conferência Geral, onde todas as representações de todos os lugares do mundo se reúnem para decidir os rumos da igreja. Ou seja, não é uma igreja com modelo eclesial episcopal, onde você tem a definição de uma pessoa que se dissemina como modelo autoritário para todo o resto. Não. Se a igreja é um modelo comissional, por representatividade até o último nível dela, que é a amplitude maior, ou seja, é como se a base da igreja fosse assim. Então, quanto mais alta a cúpula da igreja, mais fechada a pirâmide, mais embaixo eu estou dela. A igreja católica é o inverso disso. Então, qual é a voz maior da igreja? Não é o presidente da Conferência Geral, é a Assembleia da Conferência Geral. A voz mais forte administrativa da igreja é a do presidente da Conferência Geral. Só que ele só é administrativo quando? Depois de votado todos os desenhos de como a igreja se comporta. Ele só segue e aplica. É responsabilidade direta dele, de todos os que estiverem com ele na cadeia administrativa, de cumprir e fazer cumprir. Como é responsabilidade de toda a igreja acompanhar e fazer respeitar. É o inverso do modelo eclesial. O modelo eclesial é acéfalo enquanto membro. Então toda doutrina, toda definição, ela é top-down. Na igreja adventista, toda definição e todo modelo é bottom-up. Portanto, a parte, se pegar o manual da igreja, a primeira parte dele que diz: a parte mais importante da igreja são os seus membros, que se fazem representar em toda a cadeia. Por isso que você não vota um modelo de alteração de manual da igreja sem, no mínimo, uma discussão com 100, 150 pessoas, representando todos os modelos de cultura e diversidade da igreja no mundo inteiro. Isso é mais lento? Sim, sempre será mais lento. Só que você garante a legitimidade e a possibilidade da representação de Deus no fenômeno. Porque uma coisa é uma pessoa decidir sozinha, ela até pode se distanciar de Deus e decidir algo errado, mas 150 se distanciarem de Deus, a chance é mínima. Então, por essa razão, tanto Ellen White quanto isso está representado no próprio manual da igreja, na introdução dele, a voz de Deus se faz representar aonde? Ellen White deixa isso explícito. Se algum lugar se manifesta a voz de Deus, esse lugar chama-se Assembleia da Conferência Geral. Ali é Deus falando, não são homens. Houve uma única vez em que isso se divergiu, porque a igreja inverteu o modelo e afunilou o modelo. E nessa época, Ellen White falou, Deus abandonou a sua voz nessa referência. O resultado disso foi que ela foi parar na Austrália. E depois foi... Em 88?
Foi um pouquinho depois disso, foi quando ela saiu para a Austrália, para a Avondale, por conta de ela ter batido de frente com a Conferência Geral em função desse modelo top-down. A Conferência Geral assumiu para si uma responsabilidade que era da Assembleia. Inverteu o modelo. Ela falou, a voz de Deus foi retirada daqui. E aí ela foi jogada para a Austrália. Então, ela vai ter um retorno disso depois, pelo reconhecimento da igreja do equívoco que cometeu. O resultado disso é um livrinho chamado Testemunho para Ministros, uma carta ao pastor Olsen que ele acaba publicando para todos, a pedido dele para ela, para que todo mundo saiba de quais são as orientações de Deus para o ministério. Isso virou o livro Testemunho para Ministros. Ali fica bem clara a diferença entre o modelo adventista de organização e o modelo episcopal de organização e os erros possíveis nessa inversão que haviam acontecido em função daquele contexto. Portanto, como ele falou ali, você citou a Adventista da Reforma, né? Por que não a da promessa? E aí eu queria que você pudesse fazer um resuminho. A Igreja Adventista da Promessa é a parte pentecostal do modelo. A Adventista da Promessa é o lado pentecostal, portanto o lado mais liberal do modelo. A Adventista da Reforma é o lado radical, portanto o lado mais estrito de aplicação comportamental. E eles não guardam os 10 mandamentos? Não na forma estritamente bíblica em todas as suas dimensões. Não guarda o sábado, não. Oi? Eu não sei como está hoje. Tem parte deles que guardam, parte deles que não. Então, e eles são uma estrutura organizada também? Tudo certinho? Não com o desenho todo do que tem na Igreja Adventista, uma estrutura mais simples, mas sim, tem uma organização. São as duas mais válidas, porque eu sei que tem Adventista aí de... Não, Adventistas de fato são esses dois, Reforma e